Minhas caras, meus caros, e voltemos ao caso, brincando com o filme, dos ladrões sem casaca. A Gabriela Saraiva de Azevedo Roseri, procuradora federal em São Paulo, foi sorteada, foi escolhida, né, é um sorteio, para acompanhar o caso das joias, né, da entrada ilegal de joias no Brasil, aquela, vocês sabem, uma parte Bolsonaro levou embora, outra parte está retida na Receita, e vocês se lembram disso tudo, 8 tentativas ilegais de resgatar as joias para incorporar o patrimônio do ex-presidente. E a Gabriela foi sorteada, né? Ela está de férias, vai voltar. E aí está noticiado em todo canto. Se descobriu que ela é casada com Nelson Roseri, que é vereador em Campinas do PL, um bolsonarista do tipo raiz. Tem foto com o Jair Bolsonaro nas redes sociais, com Eduardo Bolsonaro. Nesse dia com o Eduardo, ele disse que é preciso chutar o traseiro da esquerda. Não foi bem essa palavra que ele usou, né? Será que a Gabriela pode ser procuradora nesse caso, né? Tendo esse marido? Nós vamos ver. Antes, eu quero lembrar o seguinte: há 126 procuradores federais em São Paulo, e eles se distribuem em 31 unidades no interior e litoral e capital. E, portanto, os crimes ocorridos, os crimes federais ocorridos, obedecem, para efeitos de Ministério Público, a chamada territorialidade. Então, há uma unidade do Ministério Público em Guarulhos. Como o crime aconteceu em Guarulhos, da entrada ilegal de joias, então tem que ser investigado em Guarulhos. A Gabriela era de Guarulhos, mas em janeiro ela pediu transferência para Osasco. E a transferência saiu no dia 7 de março agora. Assim que ela voltar de férias, ela vai ter que ir para Osasco. Portanto, ela não será procuradora. A não ser que haja um absurdo. De sorte que você tem uma unidade do Ministério Público Federal em Guarulhos e se vai investigar coisa, uma procuradora de Osasco. Não faz o menor sentido. Agora, se ela continuasse em Guarulhos, se ela não tivesse pedido a transferência, será que ela poderia ser a procuradora a cuidar do caso? E a resposta é sim, tá? O impedimento de procuradores, ele tem um artigo no Código de Processo Penal. É o artigo 258 que trata disso, impedimento ou suspeição. E ali a gente descobre que os casos de impedimento e suspeição são os mesmos que valem para os juízes, que estão nos artigos 252 a 256 do Código de Processo Penal. Então, o que vale para juiz, vale para procurador. E no caso, Reinaldo, do cônjuge e da conja, para remeter àquela triste figura. Quando é que o cônjuge ou a conja provocam a suspeição ou impedimento? A suspeição, no caso, é arguído por alguém. O impedimento, a própria pessoa pode declarar, né? Quando é que há esse impedimento? Quando o cônjuge é advogado de uma das partes, quando esse cônjuge é parte interessada, ou quando ele responde a um processo análogo àquele em que o procurador ou a procuradora atua. Bom, nenhuma dessas coisas está dada no caso da Gabriela, caso ela pudesse. Bom, mas então por que você está trazendo esse troço aqui, Reinaldo, se ela não será procuradora? Porque o Código de Processo Penal, que traz ali os impedimentos e as causas de suspeição, ele é omisso em relação a uma coisa muito importante nestes tempos: redes sociais. E é preciso que nós tenhamos artigo ou artigos ali que tratem desse assunto. Vejam, a Gabriela não precisaria se dizer impedida, e se alguém arguisse a sua suspeição, o juiz certamente não daria, não concordaria. Porque, afinal de contas, é o marido dela que está se manifestando. Agora eu pergunto, caso ela ficasse mesmo com essa apuração, e se ela entendesse que o Jair Bolsonaro não cometeu crime nenhum, me diga uma coisa, alguém acreditaria que ela fez um juízo independente e técnico? Por mais
séria que ela seja, e dizem que ela é uma pessoa muito rígida. Então é preciso que os parlamentares se lembrem que as redes sociais existem e que o Código de Processo Penal precisa cuidar dos casos de suspeição de juízes e membros do Ministério Público quando atuam nas redes sociais, e isso pode abranger seus cônjuges. É isso aí.